Boa noite, Moema. Tudo bem? Já foi a primeira a chegar aqui. Vamos lá, aguardando o Instagram entregar para os demais. O Bruno já chegou aqui também. Já vou chamá-lo. Boa noite, Bruno. Boa noite, Carlos. Tudo certo? Tudo certo com você? Tudo na paz, tudo tranquilo. Então tá jóia. Bom, legal. Vamos esperar um pouco. Por enquanto, a Moema que entrou aqui junto com a gente. Daqui a pouco o pessoal já começa a chegar. O Instagram começa a informar todo mundo. Vamos dar um tempinho só aí. Claro, claro. Tranquilo. O que a Moema colocou agora aqui? Que agonia te ver e não poder interagir. A, Ela nem a gosta de falar. É, a gente tava, eu e a Moema, a gente estava trocando umas ideias agora sobre o trabalho home office e tal, como fazer essa questão de avaliações do home office. Eu falei, "Viu, vamos lá na live, depois a gente volta a conversar." Ó, legal, já tem mais gente chegando aí. Kleber, a Lili Assunção. Tudo bem, Lili? A dois turistando, que é minha esposa. Josi. A esposa tem que participar também, né? Pois é, tem que participar, tem que. Minha esposa ela é estudante de psicanálise, daí como é voltado hoje para a questão neurológica e tal, ela falou, quero ouvir também, quero saber como que são os estudos aí de neurociência. O Legal. Caio Marquese, o Carlos Eduardo Blum, tudo bem? Boa noite, tudo bem com vocês? Tiago, que a gente fez, Tiago Marquese, esse é o parceiro aí, o Tiago Marquese, né, Bruno? Sim, sim. Tiago Legal. Carlos também é aqui do Rio Grande do Sul, amigão. O Carlos também o Carlos não sabia que ele era aí do Rio Grande do Sul. Conheço ele aí, de É, vez em quando tá nas lives e tal. O pessoal do Rio Grande do Sul é bem inteirado com a ergonomia, né, meu? Tem muito fera aí, é. tem muita pessoa, A, a Moema é mais desgarrada, é gaúcha também, né? Só tá em São Paulo, mas é gaúcha. mas é gaúcha também. Tá legal, então a gente tá com os gaúchos em peso aqui. A Emily também chegou aqui. Bacana, legal. Pessoal, já vou pedindo o seguinte, ó, manda aviãozinho aí para as pessoas que você acha interessante participar dessa live. Aperta o coraçãozinho, assim, o Instagram verifica que o assunto está sendo legal e mostra para mais pessoas aí também, para entrarem na live, tá? Então, quanto mais vocês interagirem aqui, mandando comentários, mandando as suas perguntas. Quanto mais é essa interação, uma que a live fica mais bacana, principalmente com a participação de vocês, e outra também que o Instagram acaba entregando para mais pessoas para a gente conseguir atender e levar essa informação valiosa para mais pessoas. Boa noite, Anderson, da Bahia. Legal, ó, coloca aí da onde são as pessoas que estão nos vendo, né? Falei que os gaúchos estão aqui em peso, mas tem o Anderson é lá da Bahia, Marcileide aí também. Legal, Bruno. Bom, vamos lá, senão a gente também perde muito tempo aqui. Não tem a Lili, não tem a competência para fazer perguntas. Esse tema é chique demais. Para, Lili, você que é a poetisa da ergonomia, imagina, se parar, com certeza você trará perguntas aqui para a gente. Bruno, então vamos lá para a gente conversar. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Carlos Salles, sou fisioterapeuta, ergonomista, trabalho aqui no interior de São Paulo, na cidade que chama Salto, principalmente com a parte de implantação de gestão de ergonomia nas empresas. E eu que estou por trás aqui do canal da Ergonomia, que é um canal aí um perfil do Instagram. E a intenção do perfil, claro, é trazer informação de qualidade, informação relevante, informação atual do mundo da ergonomia, né? Então, de todas as áreas da ergonomia, da maneira mais abrangente possível. E daí eu acho que o assunto que a gente vai bater um papo hoje foi um assunto até, uma vez eu coloquei uma caixinha lá perguntando, indica aí o profissional que eu acharia bacana de trazer aqui para fazer a live, qual assunto.
e daí citaram você, Bruno, para falar sobre neuroergonomia. Eu falei, caramba, meu, vou trazer uma pessoa sobre um assunto que eu não conheço nada, ou que eu conheço muito pouco, né? É mais confortável a gente fazer uma live com assunto que a gente domina mais, né? O que é mais no nosso dia a dia. E neuroergonomia, confesso que eu estou iniciando e estou morrendo de vontade, vamos falar assim, ansioso até por essa live para escutar um pouquinho mais sobre o que você tem para falar. Então, peço para você se apresentar aí para as pessoas que estão aqui no canal da Ergonomia assistindo a live, e daí depois a gente começa aí o bate-papo sobre o nosso assunto. Ótimo, primeiramente agradeço o convite e faço isso de muito agrado, porque eu adoro conversar sobre coisas aleatórias, e quando a gente pode conversar de uma coisa que a gente tem uma afinidade, se torna mais prazeroso ainda, né? Para quem me conhece, sabe que uma conversa comigo vai longe, a gente vai trocando, trocando, e realmente eu gosto muito dessa interação, de conversar, e acho que não por conta, não podia ser diferente, eu fui para uma área da docência, da academia, porque eu gosto muito dessa interação. Então, eu sou o Bruno, sou fisioterapeuta, assim como o Carlos, colega de profissão, fisioterapeuta do trabalho, especialização em ergonomia e algumas outras, e fui cada vez indo mais, tentando entender um pouco o funcionamento do indivíduo, né? Então, eu fiz meu mestrado em gestão em saúde, onde eu consegui trabalhar os sistemas de gestão em saúde, falei bastante sobre a ISO 45001 e as suas interações, indicadores, enfim. E quando eu fui pensar em fazer doutorado, eu vi, não, só um pouquinho, tipo, preciso ir para aquilo que mais me demanda tempo de estudo, porque o que acontece? Quando eu fiz a minha pós-graduação em Física do Trabalho, se estuda muito a fisiologia do trabalho, né? A gente busca entender os componentes fisiológicos, mas a neurofisiologia não era dada. Daí eu fiz a ergonomia, a gente estuda novamente fisiologia do trabalho, mas a neurofisiologia também não era dada. Daí sempre eu ia naquela coisa do autodidatismo, né? Sempre buscando entender as coisas. Foi onde está, não. Agora eu vou, já que eu vou estudar mais um pouco, vou encarar um doutorado, então decidi entrar no doutorado em neurociência. Então fui atrás disso. Então aqui na URGS tem, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente tem um grupo que é muito tradicional na neurociência, tem mais de 20 anos já o grupo. E apresentei minha ideia, enfim, e foi aceito, passei pelo processo, então ingressei no ano passado no doutorado em neurociência, onde eu estou agora podendo, de fato, apanhar a neurociência, né? Pegar ela com propriedade, ouvir grandes mestres, grandes doutores, na verdade, que, né, falarem sobre isso, e daí sair um pouco do autodidatismo, e agora estou numa posição bem de aluno mesmo, e conseguindo me aprofundar e ter mais propriedade, de fato, nesse tema. Então, fico agora à disposição para a gente começar essa conversa. Não pretendo, olha, longe de mim, inclusive, ter competência de vir dar uma aula de neurociência para o pessoal, mas do pouco que eu vivencio e vivenciei, eu acho que a gente consegue construir aí uma conversa que vai esclarecer algumas dúvidas, talvez quebrar alguns paradigmas, alguns preconceitos em relação à neuroergonomia, e mostrar também para o pessoal que para nós é algo super novo, mas ao mesmo tempo não tanto, né? Já tem 20 anos fora do país aí que vem se falando em neuroergonomia. Só que, como a gente sabe, o Brasil tem um pequeno delay, mas nisso a gente está, de certa forma, um delay um pouquinho maior do que o habitual, né? Uhum. Legal, Bruno. Bom, a sua formação aí é ótima. Eu acho que o campo de estudo que você está agora no doutorado, quer dizer, já te levou, né, para esse campo justamente porque você gosta, né? E Exato. vamos lá, né? O nosso assunto hoje é neuroergonomia. E daí, pelo que eu vi, a neuroergonomia, na verdade, é um campo que se juntou com a neurociência, né? Então, vamos falar assim, sobrepõe, né? A neurociência junto com a ergonomia e nasce aí uma neuroergonomia. E daí, então, assim, eu acho que sobre a ergonomia, eu acho que as pessoas que estão aqui já dominam um pouquinho mais sobre o que é ergonomia. Mas aí eu vou pedir para você, então, vamos falar assim, começar do início, né? O que é, então, a neurociência? Que campo da neurociência
que mais estuda ou que mais interage com a ergonomia para nascer a neuroergonomia? Então, a neurociência ela vai basicamente estudar o sistema nervoso central. Aliás, o sistema nervoso. Quando a gente fala em sistema nervoso, a gente foca muito no sistema nervoso central, que é onde vai estar lá o cérebro, que é o principal órgão. Mas dentro do sistema nervoso central, a gente vai ter cérebro, cerebelo, tronco encefálico e medula. Então, o que a gente entende, né, para neuroergonomia? É tu estudar como que as relações da inserção do homem a um ambiente, que também é uma outra coisa que eu bato muito, ergonomia não é só homem-trabalho, né, é homem-ambiente, como que essa relação homem-ambiente ao qual ele está inserido influencia ou é influenciado por esse sistema nervoso. Quais os mecanismos vão estar envolvidos nessa inserção ou nessa interação desse ser humano com uma interface. Essa interface pode ser, e acaba sendo, uma interface de trabalho, um posto de trabalho, ou uma interface homem-máquina na condição de trabalho, mas se nós formos olhar lá pela definição da Associação Internacional de Ergonomia não é só essa relação homem-trabalho, é homem-ambiente. Isso é uma coisa que me fez... Eu só fui ter essa compreensão dessa relação da ergonomia no final da minha especialização de ergonomia, que quando eu tinha que produzir um artigo, eu fui lá buscar um artigo onde eu fiz o estudo do conforto de um paciente numa internação domiciliar. Então, são aspectos ergonômicos com um ser humano, só que esse ser humano não está ali no ambiente de trabalho, né? Ele está num ambiente de... Na verdade, ele seria o ambiente de vida dele, né? E daí depois tu começa a olhar, realmente existe... o colchão é ergonômico, a caneta é ergonômica, tudo começou a se usar esse termo ergonômico, mas muito se critica, né, dizendo que agora tudo é ergonômico, mas não, é porque as pessoas se apropriaram, interpretaram, viram que realmente a relação do homem com o ambiente ou com a sua interface é uma relação ergonômica. E daí, por conta disso, então, a gente vê o sistema nervoso influenciando em basicamente tudo, né? Legal, Bruno. Você sabe que você traz na verdade, um conceito, né, da ergonomia que é fora do ambiente de trabalho, que é mais uma interação do homem com qualquer meio onde ele está se relacionando, que eu acho também bem interessante essa definição, acredito muito nisso, e por isso que a abrangência da ergonomia, ela se expande cada vez mais, né? Porque daí toda a relação do homem com o ambiente onde ele se está, a relação que ocorre entre isso, cabe-se a um estudo de ergonomia. Outro dia eu até fiz uma postagem de uma maneira bem simples, mas que eu achei interessante. Peguei 2 geladeiras aqui de casa, onde você tinha aquela bandejinha para fazer o gelo. Uma é aquela bandejinha antiga, onde para você colocar água, derruba água, muito chato. E outro já é um formato mais adequado, você coloca ali, já preenche e vai para a geladeira sem derrubar água, sem fazer nada. Quer dizer, olha o conceito de ergonomia do produto, da usabilidade, da interação entre a pessoa e aquela necessidade de fazer o gelo. Isso daí é ergonomia, é usabilidade pura, né? Então, eu acho que é realmente essa abrangência. E daí, vamos falar assim, toda essa relação, né, causa reações no nosso cérebro, né? E as reações do nosso cérebro, pelo que eu dei uma olhada, ela pode ser medida, né, de várias maneiras, né? A neurociência pode fazer em fluxo de sangue ou em questão de impulsos nervosos, enfim, uma variação. Na neuroergonomia, existe uma técnica preferencial, alguma coisa assim, para buscar essas informações cerebrais, né, na reação, ou não, qualquer uma serve? Como que funciona isso, Bruno? Então, Carlos, eu vejo hoje a ergonomia dentro de um cenário dúbio. Dúbio não, mas duplo, na verdade. A gente tem um cenário onde está se desenvolvendo ferramentas para trabalhar com a neuroergonomia. Em paralelo disso, está se enraizando esse conceito. Então, no mesmo tempo que a gente está criando coisas novas, a gente está se aprofundando em cima das coisas que já tem. Hoje, por exemplo, para nós fazermos uma avaliação, o método mais simples é a eletroencefalografia, né? Então, tu vai colocar lá sensores
e daí tu vai ver como é que se dá o impulso elétrico. Sabe, sei lá, por um eletroencefalograma, que existem as ondas alfa, beta, teta, enfim, gama, e essas ondas, elas têm um comportamento dentro do que é o normal. Eu conversando contigo agora, eu vou ter um comportamento, vamos dizer que é a nossa base, né? Se tu começar a me estressar, começar a me ofender, a colocar em xeque, sei lá, colocar em xeque a minha idoneidade, eu vou começar a entrar num momento de estresse. Isso vai mudar meu padrão cerebral em algumas áreas específicas do meu cérebro, eu vou começar a ter uma alteração da condução elétrica. Porque a principal característica da célula do nosso sistema nervoso, que é o neurônio, são duas, né? Que é excitabilidade e condutibilidade. Então, ela se excita e ela conduz esse impulso. No momento que ela começa a receber mais excitabilidade e conduzir mais, aumenta o sinal elétrico, por exemplo. Então, uma onda que estava nesse sentido começa a ficar nesse sentido, ou vice-versa, conforme cada situação. Então, hoje a gente tem na eletroencefalografia um método aceito para se fazer as avaliações neuroergonômicas. Só que existem outros métodos e que são mais fidedignos. Por quê? Porque a eletroencefalografia, nós vamos botar sensores em toda a calota, é feito medidas específicas dentro da nossa cabeça, né? 10%, depois começa de 20% em 20% do tamanho total do perímetro cefálico, tanto nesse sentido quanto nesse sentido. Tu vai comparar o ponto 1 com o ponto 2, o ponto 2 com o ponto 3, conforme as áreas do cérebro, porque o cérebro ele é todo mapeado. Então, eu tenho área motora, eu tenho área associativa motora, eu tenho área sensorial, eu tenho área primária sensorial, enfim, vão ter várias áreas. Só que existem situações que acontecem numa área mais profunda do cérebro, por exemplo, que é o diencéfalo, que são onde vai estar as principais componentes, por exemplo, do sistema límbico. Né? Vai estar lá o giro cingulado, vai estar o tálamo, vão estar outras estruturas, né? E, por vezes, o eletroencefalograma não consegue ter essa capacidade de ver tão profundamente, porque, primeira coisa, a calota craniana é um osso muito denso, então isso ela já se torna um isolante. Então, existem necessidade de ter sensores cada vez mais precisos para conseguir captar cada vez de uma forma mais sensível esses sinais elétricos. Então, hoje em dia, por exemplo, tem eletroencefalogramas que custam $300, portátil, que tu leva para o chão de fábrica e tu faz um EEG, né, eletroencefalograma, no chão de fábrica o cara trabalhando. Mas ainda esses eletroencefalogramas, eles podem ter eles têm, na verdade, as suas limitações. No Pro, ele é totalmente imóvel, tu leva para o chão de fábrica, tu faz todo o teste, mas o Contra é essa não profundidade ou essas variações que ele pode não captar por conta da superficialidade dele. E aí a gente está falando, então, de sinal elétrico que a gente está avaliando. Nós podemos avaliar o funcionamento através de ressonância magnética, né, funcional. A ressonância magnética funcional, ela tem a corrente que ela vai gerar, a eletromagnética, tem uma similaridade com o oxigênio. Então, ele consegue saber exatamente em qual área do cérebro está tendo o maior consumo de oxigênio. Se está tendo maior consumo de oxigênio, quer dizer, então, que aquela área está trabalhando mais. Porque o nosso sistema nervoso ele é altamente consumidor tanto de oxigênio quanto de glicose, né? Então, essa relação glicose-oxigênio é a que vai ser medida, tanto pela ressonância nuclear magnética, quanto pelo PET scan. PET scan, a gente vai injetar um isótopo reativo no corpo, que tem similaridade com o sistema nervoso, como se fosse uma densitometria também, é muito similar, né? Ou o PET scan que se faz para detecção de cânceres. Então, tu faz isso, ele vai ter uma similaridade daí com a glicose, e ele vai se reunir onde tem muita glicose. Onde tem muita glicose, quer dizer que está tendo consumo aumentado, o metabolismo está acelerado. Então, tu consegue, por exemplo, então, ver que aquela área está trabalhando mais do que era o habitual dela, ou numa relação geral do cérebro, aquele ponto específico está trabalhando mais do que os outros pontos. Só que assim, PET scan, ressonância nuclear magnética, funcional, equipamentos gigantescos. Tu não leva para o chão de fábrica. Tu não consegue botar numa situação real para fazer a avaliação do trabalhador. Então, a gente entra num contexto onde a gente, por isso que eu disse, a gente está buscando tecnologias, né? A gente está buscando ainda modos de avaliar.
E existem tantos outros. Hoje até falei num grupo de ergonomia da espectroscopia por infravermelho, né? Não sei se o pessoal que é da saúde sabe o oxímetro, né? Então é mais ou menos como um oxímetro, só que se projeta no cérebro e vai haver reflexão ou não, e ele consegue fazer análise de onde tem mais oxigênio, então também onde tem mais consumo. Existe o potencial evocado também, que tu vai ver através da movimentação do olho, ou do sinal auditivo, ou até mesmo tátil, o estímulo que tu gera, qual o potencial percebido que tu consegue. Eu só vou apertar. Alguém me ligando, se travar. Deu. Não travou, né? Tá. Ô, Bruno, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aí para você. Tá? Você trouxe para a gente um monte de técnicas que pode avaliar os impulsos aí, ou vamos falar assim, identificar como está a atividade cerebral de diferentes formas. Tá? Algumas que trazem resultados melhores, né? Consegue ver uma reação cerebral mais profunda, e outras mais superficiais, tendo alguma... talvez não pegando todas as questões necessárias, né? Ou visualizando tudo da maneira que você tem que visualizar. E nessas que, de repente, não tem a capacidade de pegar essas informações mais profundas aí do cérebro, como o eletroencefalograma, né? Portátil, pelo que eu percebi, é um dos únicos equipamentos hoje que você consegue levar para o chão de fábrica e trabalhar com ele, sendo que a pessoa, vamos falar assim, a pessoa teria a possibilidade de trabalhar e você conseguir medir ali, só que não com um resultado tão bom quanto um outro equipamento, né? Carlos, eu só não queria menosprezar o que se consegue com eletroencefalograma, que é ótimo. É ótimo, só que existem limitações. Como a gente estava falando de métodos, existem métodos que conseguem ser mais profundos, vamos dizer assim, mais fidedignos, mais fiéis e tal. Mas não que ele não seja um método aceito, tá? Bom, não é isso. Não, beleza. Tanto que eu vi alguns estudos tal, que eles fazem com isso mesmo. O que eu acho bem interessante, aonde que eu quero chegar, né? Porque é o seguinte, o ambiente de trabalho... Bom, deixa eu dividir um pouco. Algumas pesquisas, né, não só na neuroergonomia, mas em outras ciências também, eles levam a pesquisa para um laboratório onde tudo é mais controlado, ou tenta estabelecer um ambiente onde você vai representar um ambiente de trabalho. Mas nunca a representação ela é igual, né? Mesmo que utilize, que, né, eu vi algumas coisas, a realidade virtual, né, para que a pessoa esteja inserida naquele ambiente virtual e que de repente desperte as questões cerebrais ali de uma maneira talvez mais real. Mas realmente levar a ciência para dentro da fábrica, né, levar a ciência para o chão da fábrica, né, essa pesquisa, a busca, né, por essas informações, eu acho muito, muito mais rico, né, porque você vai ter a realidade ali acontecendo. E daí, só para fechar uma pergunta, né, outros meios de buscar essas questões de estresse, principalmente, né, como uma frequência cardíaca ou outros marcadores, qual que seria a diferença, né, ou existem... são semelhantes, são muito diferentes, são resultados diferentes, ou podem dizer que são semelhantes as informações? Então, Carlos... Mesmo, tá? Então, pode ser, não, olha só, não é, pior que não é. Olha só, se a gente for pensar que tudo o que acontece no nosso organismo é em resposta a um acionamento ou não do sistema nervoso, então tudo que nós manifestamos são sinais que a gente pode classificar como sinais biológicos. Por exemplo, frequência cardíaca. Frequência cardíaca está relacionado, na sua maioria das vezes, né, vai estar relacionado ao sistema simpático, que é um sistema autonômico do nosso sistema nervoso, né? Sistema nervoso, eu falei a classificação anatômica, que é periférico e central, mas existe uma classificação funcional, que é a classificação do somático, daquelas coisas que eu controlo, e do autonômico, daquilo que eu não controlo. Por exemplo, a frequência cardíaca é algo que eu não controlo, e ela é em resposta a um sistema simpático. O sistema simpático está intimamente relacionado, por exemplo, com as questões que eu tinha falado antes do sistema límbico. Por exemplo, tu está nervoso, teu coração acelera. Então, a gente consegue, por exemplo, fazer
um controle da frequência cardíaca para entender o estresse. Daí vão existir vários estudos, né? Se eu não me engano, o autor é o Apud, que fala da frequência cardíaca em relação à dor. Então, a gente sabe que existe um aumento da frequência cardíaca em torno de 20% a partir de um limiar de dor tal que o paciente atinge. Então, a gente consegue monitorar essas respostas, né? A gente tem outros marcadores biológicos que podem estar também, que são marcadores, daí se a gente for falar de questões químicas, a gente pode fazer coleta para saber o que existe de marcador químico, né? O que existe de neurotransmissor, ou, por exemplo. Então, aí a gente consegue cada vez mais ir buscando essas relações. Por isso que a gente está caminhando. Porque se conhece essas reações lá da área da neurociência, ainda a nível experimental, onde a gente usa ratos, usa chimpanzé, enfim, faz os testes e tu consegue ver os marcadores. Agora a gente está na hora de transferir isso. Só que quando a gente faz uma pesquisa, quando a gente fala uma pesquisa experimental com um animal, é uma coisa. Só que todo mundo fala assim, não tem relação, a gente tem que testar com o ser humano. Os métodos de avaliação de pesquisa experimental são fantásticos. É um mundo à parte. Tu consegue ver comportamento, tu consegue ver questão de afetividade entre mãe e filhote, tu consegue ver várias outras coisas. Só que muito se vê, se estuda, se segmenta isso para a área do comportamento, da aprendizagem, da memória, né? Mas agora a gente começa a transportar isso para a área do trabalho. Por isso que a neuroergonomia ainda, de certa forma, se engatinha. Né? Porque a gente está pegando agora, se apropriando dos conhecimentos da neurociência para transportar ela para o nosso meio. E uma coisa que eu sempre falo quando eu tenho a oportunidade de falar sobre a neuroergonomia é que, para mim, que sou fisioterapeuta, que venho das ciências da saúde, onde a gente é apresentado para esse sistema, já é um mundo à parte, eu fico imaginando para o meu colega ergonomista engenheiro, designer, arquiteto, né? Gente, se isso é complexo para quem é da área da saúde, tu imagina para quem não é da área. Então quer dizer que essas pessoas vão ser excluídas? Não! Na verdade, essas pessoas vão ter que correr atrás para ir junto, porque eu vejo isso como, de certa forma, a neuroergonomia como uma tendência, porque ela te traz as respostas das coisas que acontecem e por muitas vezes tu só replica, né? Eu estava lendo um estudo, por exemplo, que eles avaliaram a ativação do extensor do polegar e do flexor do polegar. A nível de eletromiografia de superfície, o extensor recruta menos do que o flexor. Mas a nível cortical, ativa mais áreas do cérebro, a extensão, do que a flexão. O que isso quer dizer? Não sei. A gente vai ter que agora começar a entender. Mas se tu for ir para a prática, aonde que a gente tem mais tendinopatia? Nos flexores do polegar ou nos extensores? Nos extensores. E daí tu quer dizer que a área que menos se ativa é a que mais adoece? Então cai por terra, só um pouquinho, tá? Uma ligação. E cai por terra o que a gente entende de fadiga, então. Mas daí a gente entra em outra discussão. O que é a fadiga central e fadiga periférica? Talvez a fadiga não seja muscular, a fadiga seja do impulso. Vai lá saber, né? Será que... Daí tu começa a entender, porque para chegar um impulso aqui na minha área de ativação motora, aqui na placa motora, são várias reações. Dentro dessas reações, por exemplo, a gente vai ter questões de liberação de neurotransmissores. A acetilcolina tem que chegar lá, para fazer a contração muscular. Para liberar a acetilcolina, tem que ter funcionamento do neurônio. O neurônio ele precisa de muita energia. Eu falei para vocês que ele consome muita glicose e oxigênio. E tu começa aí um pouco mais atrás disso, né? Como que está a minha oferta? Será que a oferta está ok, mas será que eu não estou consumindo demais numa área e deixando outra que precisaria menos, vamos dizer assim, favorecida? E a gente pode fazer uma relação. Eu trabalho administrativamente e tive um dia super estressante. E no final do dia, geralmente, eu vou para academia. Daí eu chego em casa, o que eu falo? Hoje eu estou destruído, hoje eu não consigo ir para academia. Sobrecarga mental. Sim, mas eu estou sentindo no meu físico. Eu estou sentindo dor muscular ou indisposição músculo-esquelética para fazer exercício. Daí a gente já começa a ver, então, sobrecarga mental, será que ela é só mental mesmo? Ou ela impacta na física, né? A gente começa a fazer estudos, a levantar questões que a gente percebe,
Só que a gente não consegue ainda relacionar com a questão de ciência, né? É por isso que eu digo, a neuroergonomia traz resposta, ou, na verdade, está dando condições de a gente procurar as respostas dessas questões. Então, tudo isso que a gente está falando são várias hipóteses que podem ser estudos de todos os colegas, entendeu? A gente precisa de mais gente estudando para a gente levantar. Legal. Ô, Bruno, eu vou aproveitar aqui, ó. Falei que a Lili ia fazer uma pergunta. Ela, com certeza, ela trazer uma pergunta para nós aqui, ó. Ela colocou o seguinte, ó. Olá, Bruno. Me dá um exemplo de uma necessidade prática de se utilizar esse método de avaliação. Estou curiosa. Vamos pensar. Dor. Dor é um baita de um case, né? Nós vamos falar dor no bancário. Geralmente a gente discuto bastante com o Douglas, que faz perícias aqui no Sul. Se a gente for falar do bancário, não vem me dizer que a cadeira do cara não é boa, que a mesa do cara não é boa, que o ambiente não é propício, que o iluminamento, temperatura, tudo é ótimo. E por que tantas queixas de dor? É por postura. Então quer dizer que a postura está relacionada à dor. Tá, beleza. Mas então, por que aquela pessoa com aquela postura que é padrão, tem momentos que tem mais dor e momentos que ela não tem dor? Tem algum componente envolvido. A gente começa a entender, por exemplo, que as áreas de estresse lá no nosso encéfalo, as áreas do medo, por exemplo, onde tem lá a região da amígdala, elas produzem neurotransmissores. E esses neurotransmissores são neurotransmissores excitatórios ou inibitórios. E no caso, eles são excitatórios. E esses mesmos neurotransmissores excitatórios facilitam vias de dor. Então, aquela pessoa que tem uma via de dor, vamos dizer assim, a via está com uma faixa aberta, no momento que ela tem esses montes, esse monte de neurotransmissores excitatórios, ela começa a ter 4 vias abertas. Então a percepção de dor dela aumenta muito, ela está sensibilizada. Isso é uma necessidade de estudo. A gente poder falar e estudar, por exemplo, eu até dou uma palestra sobre isso, a relação da liderança e a dor no ambiente de trabalho. Porque um líder que até eu vi a tua live do pessoal falando de gestão de pessoas e ergonomia, né? Por que um tipo de liderança totalmente coercitiva, né, ou totalmente autonômica, tu tem maior queixa de dor na equipe? Uhum. É dor, é músculo esquelético, né? Então a neuroergonomia pode começar a talvez estudar isso, a ver, poxa, essa equipe, a área de sistema límbico está bombando. A área da amígdala, o giro cingulado, o hipotálamo, enfim, está bombando. Então a gente começa a ter esses insights de coisas que podem ser investigadas para tentar justificar. Tá, quer dizer, a gente começa a verificar que as questões, vamos falar assim, relacionadas ao trabalho, né? Mas as questões organizacionais, as psicossociais, elas podem estar muito mais relacionadas a uma causa de dor, né? Que simplesmente uma questão de postura mobiliária. Né? Então, exatamente. A partir do momento que você consegue fazer esse estudo e relacionar que essas regiões do cérebro elas estão sendo mais excitadas, né? E que não é uma questão postural, mas sim uma questão de, sei lá, de estresse, de ansiedade, de outras questões aí, né? De sentimentos, vão levar essa pessoa a ter a dor, e não somente a postura, né? Pô, é bem interessante porque casa muito com informações que a gente acaba levantando, né, no dia a dia, mas de repente não tem uma base para conseguir responder isso, né? Tu sabe que tu falou agora uma coisa que me fez, eu tive um insight de algo que eu venho pensando já há algum tempo. Por conta dessa necessidade de estudar neuroergonomia, eu criei o site lá, neuroergonomia.com.br. E daí eu estava conversando até com os colegas que eu estava até, de certa forma, frustrado, porque o que para mim me dá altos níveis de excitação, de motivação, eu estou vendo que o pessoal não está tendo, né? Tipo, posta um infográfico, vamos falar sobre ele. Ninguém fala. Mas daí eu comecei a pensar em algumas coisas, que agora o que tu falou me fez ter o insight.
A ergonomia, ela começou na sua história lá com a ergonomia física, né? Lá, a Revolução Industrial, um monte de gente se machucando, enfim, vamos prestar atenção nas questões ambientais. Passa lá, chega para os anos 90, 80, 90, opa, interação do homem com máquina, tecnologia, erro, surge a ergonomia cognitiva. Chega lá para os anos 2000, surge a ergonomia organizacional. Só que o que eu vejo que as pessoas fazem? As pessoas fazem como se fossem caixinhas. Ah, eu falo de ergonomia física. Ah, eu falo de ergonomia organizacional. Ah, eu falo de ergonomia cognitiva. Elas não veem que tudo isso faz parte da ergonomia. Se eu olhar com um olhar puramente físico, eu estou sendo negligente em não ver as outras condições, porque eu vou estar afirmando que aquela condição está normal, por exemplo, está tranquila, não imprime risco ergonômico. E não. Daí eu vejo que agora começou, agora não, talvez uns 2, 3 anos, começa o movimento do biopsicossocial. Né? O que é o centro da ergonomia? O indivíduo, o ser humano. O que a OMS fala sobre como que o ser humano tem que ser visto? O ser humano tem que ser visto como um ser biopsicossocial. Só que daí o que acontece? As pessoas estão de novo fragmentando. Eu vejo bio, eu vejo psico, eu vejo social, ou eu vejo psicossocial. Só que assim, sem bio, não existe psico. O psico vai padecer e o social não vai existir. Sem psico, o bio adoece e o social sofre. Então, é interligado, não existe... a minha abordagem é X, a minha abordagem é Y. Não, a abordagem ela tem que ser biopsicossocial. E a abordagem ergonômica precisa ser físico, cognitivo, organizacional. E a neuroergonomia une isso. Então eu vejo muito assim, às vezes, a discussão que fala, mas isso aí é a mesma coisa que ergonomia cognitiva, porque a ergonomia cognitiva visa entender as questões relacionadas a comportamento, aprendizagem. Não, ela não é um campo da ergonomia, ela é algo que vem dar base para a ergonomia, ela vem agregar a ergonomia. Bruno, então tu tem uma abordagem neuroergonômica. Não, a abordagem é ergonômica. Eu só tenho respaldo, embasamento da neurociência para justificar o que eu faço. Dá para dizer que ela vai se tornar uma matéria, um campo de estudo, como se fosse uma fisiologia, como se fosse a biomecânica, como se fosse a própria psicologia, como essas matérias que dão base para estudos da ergonomia também, né? Então, claro. Pelo que você está trazendo, pelo que eu estou entendendo, né, é isso, né? A neuroergonomia, ela vem trazer estudos que vão dar base para o ergonomista, enfim, para quem for fazer esse trabalho, ter como base para ver como que você vai desenvolver, né, o ambiente de trabalho e tudo mais, né? Eu acredito que sim, Carlos, porque, por exemplo, quando falaste ali, a questão da biomecânica. Gente, para acontecer biomecânica, eu preciso de um sinal sensorial, um sinal aferente, que chega no cérebro, no encéfalo, no sistema nervoso central, e desce um sinal eferente. Isso aí é neurociência. A pessoa que fala, por exemplo, de movimento, sem entender que existe... me fugiu o termo agora, que existem receptores articulares, proprioceptores, existe um OTG, existe um fuso muscular, existe um patine, um Ruffini, que estão levando tipos de informações sensoriais para o sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central processa e manda uma informação motora. Mais ou menos assim, só para a gente fazer uma... eu faço muita analogia, mas às vezes as minhas analogias é horrível, mas vou tentar. Sabe aquele jogo que tinha antigamente, dava na TV, o passa ou repassa? As pessoas se posicionavam e num comando verbal fazia o movimento. Então, a pessoa precisou ter um sinal auditivo, que foi para uma área chamada área de Wernicke, essa área de Wernicke passa para uma área motora que vai dar assistência, outra área motora que planejou o movimento, daí tem os núcleos da base que organizaram, veio o cerebelo que faz o movimento coordenado, senão a pessoa sai toda descoordenada, até chegar e pum, bater na mesa e fazer lá o ato. Se a gente for pensar dentro da zona de trabalho, é isso. Quando que um trabalhador, por exemplo, tira a mão de um botão de ação a partir de um sistema auditivo ou de um sistema visual? Né?
agora me fugiu o termo, eu estou com Kanban, mas não é, os sinais coloridos em cima da linha de produção, que dá um sinal e a pessoa tem que gerar uma resposta em relação àquilo. Também é neurociência. Então, quando a gente fala, pá... Através disso, você vai conseguir visualizar, então, quais são os sinais que mais excita a pessoa ou que deprime, não sei se a palavra certa é isso, ou que deprime, né? Então, por inibe. exemplo, inibe. Então, assim, quando você vê um sinal luminoso vermelho, quer dizer, realmente isso excita o cérebro para você ter uma ação de perigo, né? Ou quando você vê, sei lá, numa questão de monitoramento, né? Será que aquele sistema de monitoramento vai inibir o seu cérebro, levando a uma monotonia que você não vai conseguir identificar uma determinada situação onde você deveria identificar? É isso também, Bruno? Você consegue identificar no seu cérebro quais sinais vão ativá-lo ou quais sinais vão inibi-lo, e dependendo da atividade que você vai fazer, você vai verificar, olha, está de acordo ou não. Eu preciso de atenção, só que eu tenho um sinal que está inibindo, pô, não está dando certo a minha programação aqui, não. Chega olha só, com certeza, Carlos, com certeza. Olha só, o teste de potencial evocado é isso. A gente consegue saber o que gera um potencial de ação, que é a passagem do estímulo elétrico, mais rápido ou menos rápido. Isso já é uma maneira de a gente avaliar. Outra coisa, eu li um artigo, não vou lembrar agora o autor, que fazia o estudo das cores. E, por exemplo, eles viram que as crianças autistas liam 30% mais rápido se o fundo da tela estivesse no tom azul. Opa, então eu tenho questão cognitiva muito forte. Uma criança com déficit de concentração, o autismo, que tem todo o espectro, que não é o caso da discussão, mas enfim, eles conseguem ter uma velocidade de leitura maior se o fundo da tela é azul em comparação às outras cores. Alguma coisa tem que explicar isso, né? Daí depois a gente vai entender todo o funcionamento do olho, por exemplo, toda a captação. Quem faz isso é sistema nervoso, né? Então é neurociência também. Outra coisa que eu acho muito interessante, que é comum, quem já fez MBA na área de gestão provavelmente já escutou essa história, que da questão das cores, se tu vai num fast food, a cor vai ser cores intensas, fortes, como laranja, vermelho, amarelo vivo, que é para causar essa agitação na pessoa e a pessoa não ficar ali por muito tempo. Isso aí tem um motivo, tem um estudo que mostra, por exemplo, que a alteração, as cores empregam, por exemplo, questão de confiança e percepção de qualidade. Eu até fiz um artigo e publiquei em relação a isso na UTI, especificamente UTI. Poxa, a pessoa no momento em que ela vê a cor diferente, ela tende a imprimir qualidade a um serviço ou a imprimir confiança a um profissional. Então, será que isso a gente não tem que começar a prestar atenção para o ambiente de trabalho em si? Será que, nossa, a minha identidade visual da minha empresa é amarelo com laranja? E tu bota no escritório um paredão amarelo com laranja numa área que é altamente de concentração. Será que será que tu está conseguindo promover um ambiente que promova conforto para o trabalhador, que é uma das premissas, né, da ergonomia? Não, com certeza eu te afirmo que não. A ciência já te disse que não. Ela não pode ter esse tipo de cor. Ô Bruno, a gente está com 15 minutos para acabar, cara, passou voando. Eu queria só deixar a pergunta aqui que a Gastone pediu para fazer, tá? Ela falou que pede desculpa que consegui chegar agora, mas esse estudo é individual ou em grupo? Eu acho que esse estudo, que ela quis dizer, eu acho que era do encéfalo, que faz tempinho, eletroencefalograma, né? Tu sabe, Gastone, que isso é uma coisa que sempre quando eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas que estão no meio científico, eu ouço as pessoas, o ponto de vista delas, para tentar montar o meu entendimento, tá? Eu não consigo ver isso como amostragem, porque o indivíduo, ele manifesta, ele se expressa a partir das suas experiências prévias. Né? Como é que eu vou estudar comportamento, por exemplo, a reação do indivíduo ao estresse, se o indivíduo ele é ansioso, se um indivíduo que tem traumas, se é um indivíduo que tem pânico, tem fobia, por exemplo, a alguma situação.
como é que eu vou botar tudo isso dentro de uma sacola e estatisticamente eu conseguir fazer um cálculo? Eu realmente eu não sei te dizer qual é a melhor situação. Eu, no meu entendimento, por enquanto, eu não estou te falando pautado em ciência, eu estou falando no meu entendimento, é individual. Tem que ser individual porque é o comportamento. Daí o que acontece? Dentro de pesquisa qualitativa, quando se começa a se saturar as respostas, tu para. Por exemplo, tu vai perguntar para a pessoa, sei lá, qual a palavra que remete ao ambiente de trabalho? Pô, é qualitativo, né? Pode vir qualquer palavra. Daqui a pouco começa a se repetir, felicidade, alegria, felicidade, satisfação, alegria. Tá dentro de um conjunto de palavras muito semelhantes, né? Então isso se saturou. Beleza, vamos parar aqui, porque existe esse padrão de respostas. Eu posso talvez trabalhar isso também dentro da neuroergonomia, né? Pô, de 100 trabalhadores, eu estou vendo que 10 é o mesmo, 20 é o mesmo, 30 é o mesmo. Vamos ver dentro de um cálculo estatístico, então, qual o meu tamanho amostral a partir dessa saturação, que é o interessante para que tenha significância aquilo que eu estou falando. Legal, Bruno, bacana. Bom, eu acho que respondeu, né? Bom, teve alguns comentários aqui do André Cruz, teve do Rodrigo Cirino também. A gente está com um tempo meio escasso aí, mas não vou ficar falando. Mas um negócio que eu achei bacana que o Rodrigo colocou, que essas questões aí é bem ligada à NR12, né? Que é as questões de atenção, de interpretação, de ação, né? Então, quer dizer, trabalho cognitivo bem presente aí, né? Processo cognitivo e talvez a interpretação desse processo cognitivo, né? Que é a neuroergonomia dá para estudar bem isso. O Bruno, ligado à questão de usabilidade, à questão de experiência do usuário, tanto na área de trabalho, como de repente fora do ambiente de trabalho, como você trouxe lá no começo, que a ergonomia ela é a relação do homem, né, da pessoa, do indivíduo, com o meio onde ela está, né? Nesse campo que também está sendo bem falado, né, de usabilidade, a neuroergonomia também tem bastante a contribuir, bastante a estudar e trazer informações, vamos falar assim, para essa área? Com certeza, Carlos. Tu tinha falado um pouquinho antes da questão da realidade virtual, né? A gente consegue, por exemplo, colocar uma simulação de um ambiente de trabalho, por exemplo, para avaliar a resposta motora usando a realidade virtual e não usando, poxa, a realidade virtual consegue fazer com que o indivíduo tenha a experiência de um momento real, enfim, da visualização de um sinal visual ou de uma audição, enfim, né? Então a gente consegue sim, de fato, usar isso para melhorar. E quando eu falo para melhorar, a gente tem que pensar que os pilares da ergonomia, né? Conforto, segurança e eficiência. Então, se eu estou planejando todo um sistema automatizado, informatizado, enfim, com realidade virtual ou não, enfim, eu preciso pensar na eficiência disso. E se eu consigo entender que se eu colocar nessa posição, a minha resposta é X% mais rápida do que se eu colocar naquela, poxa, dentro da ergonomia de concepção, então isso pode crescer muito, né? Eu só queria fazer um gancho de ouvir uma pergunta aqui embaixo da Gastone, se já foi aplicado em alguma empresa e que é uma abordagem de aplicação na perícia. Eu acho que não, sabe? Eu acho que a perícia é um ato transversal, enquanto a análise ergonômica é um ato longitudinal. E no momento em que a gente começa a criar barreira e a pensar, isso não é aplicado, que nem eu ouvi, isso aí é coisa para primeiro mundo, aqui no Brasil isso não se aplica, faz com que a gente fique estagnado e não se abra para o estudo e para tentar interpretar e ajudar a construir um entendimento disso. Se tu me perguntar, Bruno, tu já aplicou isso direto a essas ferramentas na tua empresa, em alguma empresa? Não apliquei porque eu não tenho eletroencefalograma para levar, eu não tenho parceria com um laboratório com ressonância nuclear magnética funcional ou PET scan funcional. Mas, por exemplo, numa sala de TI, onde tinha uma briga insuportável sobre a questão de iluminamento,
eu dividi uma sala em pessoas que tinham sem doença ocular, outra com astigmatismo e outra com miopia, porque eu sei que astigmatismo tem sensibilidade à luz, fotofobia, enquanto míope precisa de muita iluminação. O que eu fiz? Onde tem mais iluminação ficou o pessoal míope, onde tem uma iluminação mais baixa ficou o pessoal que tem astigmatismo e um meio saudável, conforme a norma, o pessoal que não tem nenhum problema visual. Acabou as queixas. Não existiu mais queixas sobre isso. E eu usei conhecimento de neuroergonomia. Então, se esconder atrás da tecnologia faz com que a gente fique assim, não tem, então não dá. Não. Se tu tem o conhecimento nutre a tecnologia, não o inverso, né? Então, se tu tem o conhecimento, tu consegue aplicar isso em outras situações. Mas claro que eu vou trazer uma questão. Outro dia eu fiz uma live com a Eugênia Matos sobre biomecânica. E daí ela estava falando quais são os equipamentos, tal, né? A eletroneuromiografia, plataforma de descarga de peso, enfim, né? A dinamometria até que é mais fácil. Mas enfim, as várias técnicas que você tem para quantificar, principalmente a questão de força, de acionamento muscular, né? Eu falo assim, tá bom. Mas o que você precisa disso para usar na prática do dia a dia, da fábrica? Na verdade, você não precisa disso, mas você precisa disso para conhecimento prévio, né? Você precisa que alguém tenha estudado, alguém tenha aplicado, alguém tenha desenvolvido teorias para que você saiba e aplique isso lá na prática. Então, como você está falando aí nessa questão aí do arranjo por sensibilidade, né, à luz, quer dizer, você trouxe uma informação que veio através de um estudo para fazer uma aplicação ergonômica ali na empresa. Então, realmente, eu acho que é isso, né? O Bruno, a gente está com 8 minutos para o final da live. Eu acho que tem uma pergunta aqui, né, da Larissa. Eu não vi se tem alguma coisa antes. O André coloca... Bruno, você já fez alguma pesquisa correlacionando a carga física com a neuroergonomia? Não fiz. O que eu trouxe lá no início da live, né? Eu falei da questão, por exemplo, que avaliaram extensores do polegar, isso é uma carga física. Tem uma outra que eles pegam que é bem legal. Eles pegam ciclistas e começam a avaliar o funcionamento do lobo pré-frontal, né? Que é uma área que está relacionada à motivação, às questões também de comportamento ético e moral, enfim. Então, eles viam que no início do ciclismo, da pedalada, os caras estavam com uma ativação bem alta lá do pré-frontal. Então, imagina, se a gente for pensar em nível de motivação, tu começou a pedalar, tu tá tendo um consumo elevado. Só que depois houve uma queda bem grande perto da fadiga. Então, o que eles relacionaram? A fadiga músculo-esquelética está relacionada com uma depressão da ativação do pré-frontal. Poxa, dá para a gente fazer uma correlação nisso. Então, quer dizer que eu vou ter trabalhadores menos motivados sem a exaustão? Sim. A ciência mostra que sim. Então, por isso que eu digo que a gente está buscando meios ainda da gente se apropriar disso, mas existem muita coisa que a neurociência já está mostrando que a gente só precisa ter o discernimento de pegar aquela informação e transferir para a nossa realidade, né? Não ficar fechado só no trabalho, é a relação do homem com o meio. No caso ali do ciclismo, pode ser utilizado essa análise para daqui a pouco sim, a gente conseguir estudar isso dentro de um chão de fábrica, enfim. Como eu disse, são várias hipóteses aí que gerariam muitos estudos aí para a gente. Cortou um pouquinho a hora que você falou, mas pelo que eu entendi do ciclismo, quando tem uma motivação, a ação muscular, o rendimento dele é melhor, né? Mais ou menos isso. No início, onde ele está muito motivado, está bombando o pré-frontal. E no final, onde está exausto, cai drasticamente. Então, a área de motivação está muito baixa. Tá. Mas então, em ambientes de fábrica, onde o funcionário está motivado, onde ele se sente feliz, onde ele se sente respeitado, pode ser que ele tenha uma ativação muscular melhor? Pode. São hipóteses, né, Carlos? Pode existir essa relação. O que acontece? Aquela pessoa que sente dores muito intensas durante o trabalho, sai de férias, não sente mais dores.
existe um componente motivacional que fez com que a percepção de dor dela seja diferente no ambiente de trabalho e fora do ambiente de trabalho, por exemplo. Ou aquela pessoa que tem uma dor lombar absurda, precisou ser afastada, mas ela cuida do neto de 2 anos, se agacha, pega ele no colo, levanta, enfim, e isso não gera dor, entre aspas, né? Porque a dor é uma experiência. Porque a experiência dela com o neto, com o envolvimento afetivo é uma. A experiência dela num chão de fábrica, num sistema de liderança que só cobra, que não valoriza e que ela não tem noção do que ela está fazendo, qual a importância do que ela faz, porque existe uma área do cérebro que é a área de recompensa, que é muito importante, ela tem outro mecanismo de funcionamento. E daí pode estar relacionado com questões da dor, por exemplo. É bom, é um campo de estudo fantástico, né? Eu acho que assim, por mais que a neuroergonomia seja recente, mas a neurociência já é muito antiga. E mesmo assim ainda não conseguiram decifrar todas as reações do cérebro, né? Então, assim, dizem que nem 10%, né? Então, realmente é um campo de estudo ainda que tem muito, muito, muito a ser levantado. É isso que você trouxe hoje, isso que a gente debateu hoje, eu acho que vai muito para, pelo menos que eu vejo a questão do trabalho, para as pessoas da liderança, para donos de empresa, realmente ver o quanto que é necessário ter um ambiente organizacional saudável, né, para que tenha seus funcionários também saudável e cada vez mais pensando nisso, né? Ô Bruno, a gente está com 4 minutinhos. Para a gente não levar um fecha do Instagram na cara aqui, que é horrível cair, eu vou pedir para a gente ir fazendo as considerações finais, tá? Então, assim, primeiro, agradeço muito a sua participação. Acho que foi um bate-papo legal pra caramba. Obrigado mesmo. Eu conheço muito pouco sobre neuroergonomia e para mim foi muito enriquecedor esse bate-papo, tá? Então, obrigado. Gostaria que você fizesse suas considerações finais, incluindo o que você vê assim de futuro para neuroergonomia. Vai ter que ser meio rapidinho. Não, beleza, Carlos. Eu acho, primeiramente, agradeço muito. Como eu te disse, é algo que eu gosto de falar. Eu já falo pelos cotovelos normalmente. Quando eu falo de algo que eu gosto, às vezes eu me motivo demais e acabo falando demais. Mas eu vejo como, nesse momento, a neuroergonomia aqui no país, pelo menos, eu não tenho a vivência fora, né? Mas aqui dentro do país, eu acho que nesse momento é o momento dos profissionais começarem a se atentarem a esses fenômenos, a estudar ou a ler material sobre isso, para ir se tendo afinidade com alguns termos. Eu sempre brinco que, nas minhas aulas, né, se tu conhece uma pessoa com um nome estranho, aquele nome é estranho até tu ter várias vezes contato com ele. Depois se torna normal, né? Então, se tu for entrar e daqui a pouco alguém fala no pedúnculo cerebral, o que é isso? Não, entende? Cria uma amizade com o pedúnculo para te entender o que é que tu nunca mais vai esquecer. Então, acho que esse é um momento, sabe, do pessoal meio que se aproximar da neurociência, não criar a resistência tanto pelo não sou da área, pela dificuldade, enfim, porque também se tu não conhece, tu vai ler um artigo e o cara fala que a área motora M1, o que é isso? Daí tu vai ter que, no início, tu vai ter que procurar, supraocular direito, então tu vai ter que ir. Então o pessoal tem que se aproximar mais das questões da neurociência para conseguir acompanhar a evolução que eu vejo que não tem como não ser. A gente está na área do conhecimento, né? A gente está cada vez mais os 5 porquês já não é mais suficiente para a gente descobrir a causa raiz. A gente precisa saber mais uns 10 porquês, né? Então, eu acho que a neuroergonomia nos ajuda nisso. Legal. Bom, a ciência sempre está aí para nos trazer, né, respostas, né? Cabe a gente fazer as perguntas certas e ser curioso para fazer as perguntas. E daí, com certeza, fazendo a pergunta certa, a ciência vai trazer a resposta certa também. Exato. Legal, Bruno. Mais uma vez, obrigado. Pessoal que está nos acompanhando aqui na live, bacana. Entrou bastante gente, teve bastante participação. Agradeço muito a todos aí que estão presentes com a gente, que sempre está fazendo a audiência do canal da Ergonomia subir mais ainda, né? Já deixo aqui o convite para quinta-feira. Vou fazer uma live com a Lucimara Baú, falando sobre empreendedorismo e ergonomia. Também vai ser uma live bem bacana, então conto aí com a presença de todo mundo.
Beleza, E eu Bruno? deixo o convite para entrarem no www.neuroergonomia.com.br e ajudarem a fomentar essa discussão, discutir mesmo, de fato, lá no canal. Show de bola. Valeu, obrigado, Valeu. viu? Boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Carlos.